Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando aqui o momento EBD, mais saber, mais viver. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para estar ministrando, né, uma lição tão preciosa, a verdadeira adoração, né, a lição de número 3 que você vai ministrar no dia 20 de abril de 2025 na sua igreja. Estou com a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, né? Então, nós temos aqui a página, o capítulo 5, e a página de número 143 sobre a verdadeira adoração. Olha só o que fala a declaração. Cremos, professamos, ensinamos que adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus, capítulo 4, versículo 10, né? O texto lá naquela Jesus falando para Satanás. Seguimos o modelo bíblico da adoração cristã sem nenhuma representação visual. Então o Senhor vos falou no meio do fogo. A voz das palavras ouviste, porém, além da voz não viste semelhança nenhuma. Deuteronômio 4:12. Muito bom. Então, essa parte aqui da adoração tem aqui adoração pública e coletiva, né, o que a declaração coloca, adoração individual, nossa adoração em particular, relacionada a Deus, os elementos do culto, né, muito importante aqui, a oração, coloca aqui nesse capítulo, o jejum, né? Então tem toda uma liturgia, né, da qual vamos prestar latreia, né? Adoração somente a Deus, né? Somente a Deus. Tem um texto muito preciso aqui falando de adoração, né, para a gente pensar. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo número 26, que diz: Que fazei, pois, irmão, quando vos reunis, um tem salmo, ou salmos, né? Uns têm salmos, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação do corpo, né? Mas você vê aqui, no culto, tem salmos, tem doutrina, né? Salmos aqui também é doutrina, os 150 salmos, né? Os hinários oficiais do povo de Israel, né? Uma verdadeira adoração a Deus, um culto prestado a Deus, né? Então, é um culto vertical, né? É um culto que nós tributamos toda honra, toda glória, toda exaltação, toda honra àquele que de direito merece, né? Então, aqui nesse caso aqui, nós vamos estar trabalhando aqui essa questão, a verdadeira adoração, muito importante aqui o conteúdo. O comentarista dessa lição todo já sabe, já é o pastor Leonardo Cabral, consultor teológico das Assembleias de Deus no Brasil, né? É o consultor teológico, né? O consultor doutrinário, tá? É o comentarista desse trimestre. Textual, Deus é Espírito, isso aqui é importante. Importa que os que o adoram ou adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Olha só o texto, verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele, né? Muito bom a questão do texto aqui da verdade prática. Outra questão é que a leitura bíblica em classe, não vou ler aqui, vocês vão ficar para vocês ler em casa, né? Está bem abordada, né? A questão do conteúdo da mulher samaritana, que está registrada no capítulo 4 do Evangelho Joanino, onde que se trata todo o conteúdo dessa lição, né? Desse trimestre, está baseado no Evangelho de João, né? O apóstolo do amor. A introdução aqui que se trata aqui a lição, né? Tem aqui o assunto importante, já dando uma abertura, né, para esse comentário. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus, isso é fato. Com a leitura da passagem de 1 de João 4, essa carência espiritual torna-se o quê? Vamos lá. Nesse contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central dessa lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, né, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre adoração, né? Então, vai ser trabalhado a palavra extrair, não se esqueça que vem da palavra exegese, né, extrair, tirar, exegese, né, a palavra portuguesa, exegese, extrair do texto,
Extrair a intenção do autor, a intenção que o texto quer passar para nós. Então, foi extraído do texto, exegeticamente, o conteúdo desse cenário, desse episódio, dessa história da mulher samaritana e de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas o conceito da adoração vai ser muito bem trabalhado. É uma história muito rica, né? Que Jesus está atravessando para ir lá para, vamos dizer, o seu quartel-general, né? O seu quartel que estava na cidade de lá nas margens do Mar da Galileia, né? Estava passando para ele residia precisamente em Carfarnaum, né? Então estava naquela casa lá, na casa de Pedro, na casa realmente ali que era o local de encontro, o local de adoração, local de ensinamento e etc. Ok? Então ele sai de Jerusalém, mas ele para cortar o caminho, né? Ele passa na cidade de Sicar, né? Na cidade de Samaria, né? Toda uma região, né? Uma região conhecida pela época, né? Uma região que muito antiga, né? Então, de Jerusalém até essa cidade ao qual Jesus vai encontrar a mulher samaritana, ele gastou o que de viagem foi mais ou menos 50 quilômetros, né? Que ele percorreu para chegar até essa cidade, né? E de lá esse episódio você conhece muito bem, né? Que é a hora sexta. O Evangelho joanino sempre trabalha a linguagem que a gente vê nos evangelhos sinóticos, né? A gente pode ver que sempre vai ter aquele hebraísmo, o conteúdo de hora, de tempo, de marcação, o sentido geográfico, né, o sentido cronológico. Então, se baseia no contexto judaico. João, como escreve na parte lá da Ásia Menor, né, na cidade de Éfeso, né, ele usa a palavra hora sexta ali, né, que é o meio-dia, né? Então ele vai usar muitas linguagens romanas e etc, né, grego e etc para ser trabalhada. Também eu já falei que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego também com a questão do hebraísmo, aramaísmo e etc dentro do conteúdo sagrado. Olha só, vamos lá. O encontro em Samaria e duas preciosas lições, o tópico primeiro da sua lição. A necessidade de passar em Samaria, subtópico 1, né? Teve uma necessidade, teve um objetivo. Em João 4:4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria, o Senhor deixava a Judéia, né? Em direção à Galileia, e para tal teria de atravessar por Samaria. Agora a questão já falei, cortar o caminho. Mas esse cortar o caminho, esse desvio bendito, né, para chegar até esse local, tinha um propósito, tinha um objetivo, né? Tinha um objetivo, sim, de ganhar uma pessoa, de ganhar uma alma, de ganhar até mesmo um vilarejo, né, através dessa pessoa que ia ser um multiplicador de pessoas, multiplicador de almas, através de um evangelismo pessoal, um evangelismo entre Jesus e a mulher samaritana, tá? Então, da Judéia, lá de Jerusalém até Samaria, ficava em torno de 50 quilômetros, né? E já se retratando de Samaria, Samaria era a capital do Reino do Norte, vamos colocar dessa maneira, e a capital do Reino do Sul era Jerusalém. Mas de já dentro do Reino Unido, Samaria, ou melhor, Jerusalém, era a capital de todo Israel, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, desde a época do Reino Unido, né? Vamos colocar o Reino Unido lá com Saul, precisamente com Davi e Salomão na construção do grande templo para adoração e etc. Então a capital era Jerusalém, né? Lugar santo, habitação segura, isso que significa Jerusalém, né? A palavra Jerusalém no hebraico, né? Significa cidade segura, lugar de paz, habitação segura e etc, tá? Então de Jerusalém até Samaria ficava em torno de 50 quilômetros e a capital precisa de Israel é Jerusalém. Todavia, depois do reino dividido, né, a partir do filho lá de Salomão, Roboão, né? Então ficou aquela parte, como você já sabe, né? As 10 tribos ficaram lá com Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, né? Que foi a questão lá de Judá, né? De Judá e uma parte de Manassés, né? Que eu não me engano, de Manassés que ficou na parte lá, ou de Benjamim, né? Que ficou na parte da Judéia, tá? Que ficou em Jerusalém. Todavia, o contexto aqui, dentro do reino dividido, a gente vê que tem 2 tribos, né? 2 tribos no reino do sul e 10 tribos no reino do
norte, no Reino do Norte. Todavia, a questão agora é o seguinte: quem fundou a cidade de Samaria? A gente pode ver, todo mundo sabe a história lá do rei Acabe, de Jezabel, né? Então, Acabe tinha um pai chamado Onri, Onri que fundou a cidade de Samaria, na época do Reino do Norte, como capital do Reino do Norte, né? O fundador da cidade de Samaria se chama Onri, o pai de Acabe, né? Seria o sogro de Jezabel, para você lembrar melhor, né? Sobre esse contexto. Todavia, o que a gente quer aqui construir, né? Trabalhar aqui a questão do reino dividido, temos a questão também da queda de Samaria, né, do Reino do Norte, que foi no ano 722, né, que todo o Reino do Norte, né, aquelas 10 tribos, são chamadas 10 tribos perdidas, né, do Reino do Norte, né, foram levadas, ficaram um pouquinho de pessoas lá, de judeus, e de lá também a política dos assírios era que o projeto deles era de levar uma boa parte daqueles povos conquistados, né, tirava toda aquela população, levava para outras terras, para se mesclar, né, ter toda uma miscigenação com outros povos, e assim aconteceu lá com essa parte do Reino do Norte. Então, a Síria levou, né, em 722, boa parte dos israelitas do Reino do Norte, e de lá trouxe outro povo que mesclou, né, teve uma miscigenação de raça, de todo sentido genético, né, com judeus e aqueles outros povos que vieram de outras regiões, tá? Aí daí que ficou aquela questão do povo místico, né, do povo misto, né, do povo miscigenado. Mas aí se tratou a questão até mesmo de questão de religião, a questão de cultura, a questão de outros costumes, outras questões a mais, né? Então, nesse contexto aqui, a gente pode analisar que as 10 tribos perdidas, né? E também aquele pouco de judeus que tinha ficado lá na parte lá de Samaria, do Reino do Norte, foi misturado com esse povo trazido de fora, esse povo estrangeiro, né, que não era israelita, de sangue, genético, etc., e misturou com os israelitas de genética, sangue, né, do povo da terra lá, e deu esse povo místico, né, esse povo miscigenado, né, esse povo misturado, né, com outro povo com etnias, né, diferentes e etc. Tá certo? Então, nesse contexto aqui, a gente vê aqui que Jesus aqui ele vai cortar o caminho, né? Porque ele vai lá para Cafarnaum, né, que é o seu quartel-general, onde que ele se reunia com seus discípulos, onde que ele se reunia com todo o povo, etc. E onde que ele fazia suas caminhadas partindo dessa casa, né? Que não era nem dele a casa, lá a casa era de Pedro e etc., né, que ficava aquelas partes lá das margens do Mar da Galileia, né, do Grande Lago, né, que os judeus chamavam aquele contexto lá de mar, tá? Então, a questão da Galileia, que significa anel, círculo, em volta do Mar da Galileia. Isso vamos deixar para a geografia bíblica, tá? Mas a gente montou esse contexto aqui geográfico para pensar e analisar essa questão. Quando Jesus teve um propósito, não foi só vamos dizer, vou cortar caminho sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, sem nenhum projeto, não. Ela tinha uma alma preciosa para o Senhor. Então, a mulher samaritana se encontrava naquela região. Aqui tem um poço bonito aqui dentro do slide, né, que demonstra Jesus esperando. Os discípulos lá foram comprar comida, né, foram comprar alimentos lá na cidade, né, sabendo que os samaritanos odiavam os judeus odiavam os samaritanos, né, devido a todo esse contexto ao qual eu falei. Então, Jesus esperou lá os discípulos, né, que fossem comprar comida, alimento, etc., para retornar. E nesse exato momento aparece essa mulher, né, meio-dia, na hora sexta, que é meio-dia, né, às 12 horas do dia, apareceu aqui, né, isso aqui a gente constrói aquela questão de uma história que ela possivelmente foi até esse local devido à questão da reputação dela, com relação aos seus vizinhos, as pessoas que conheciam ela, e devido a ela que era uma mulher da vida, uma prostituta e etc. Tá certo? Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana em Sicá, junto à fonte de Jacó. Você pode ver que é uma fonte antiga, né? Era uma fonte antiga. Imagina aqui, para um beduíno do deserto, né? Andar. Ele só queria duas coisas ali. Ele queria, né? Claro que ele queria várias outras coisas, né? Vamos dizer, teria um camelo,
teria lá vamos colocar assim, um odre, né? E a questão de levantar altar para adorações e etc., né? E também encontrar um poço com água para dar de beber para o seu rebanho, para os seus animais e etc., tá? Então, Jesus senta nesse poço, ele sabia realmente aqui que tinha uma pessoa que viria até esse local e aparece essa mulher, né? A mulher samaritana, que a Bíblia não dá nome para ela. Tem um nome na tradição, que eu não vou nem falar isso aqui, porque esse não é o objetivo, a gente só vai trabalhar o conteúdo preciso que está na Bíblia, né? O comentarista pastor Lenay Cabral já começou muito bem trabalhando a questão de extrair, né, o que está no conteúdo, o que está no texto, o que foi colocado dentro da redação do nosso autor principal, que é João, né, que foi o escritor desse evangelho. Então, vamos trabalhar na redação que está no contexto, sem colocar outras coisas além do texto, tá? Então, nesse contexto aqui, a gente vê, durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria Samaria ou Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições que a gente vai trabalhar aqui. A necessidade do ser humano, é o tópico, subtópico aqui, né? 1 e 2. Coloca, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso, né? Não foi obra do acaso, né? Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, né? Durante o calor do meio-dia, como eu já falei. Então, estava aqui sentado, aparece a mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água. No momento em que se cruzou com Jesus, ouviu um pedido do amado mestre: dai-me de beber. Muito interessante, né? Dai-me de beber. Você pode ver que Jesus é o pão da vida, a água da vida, né? Todo tipificando, simbolizando aquilo que ele tem, o que ele é, né? O que ele tem como Criador, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para dar para o ser humano. Mas nesse exato momento, ele, como homem, Deus, homem, homem, Deus, ele, claro que ele sentia sede, ele quis sentir todas as necessidades biológicas, físicas, sociais, etc., de um ser humano. Mas nesse exato momento, a provocação foi essa: dai-me de beber, dai-me de beber. E essa questão, a resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o Divino Mestre, até que ele lhe propôs uma água que se tornara nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, já parte já do campo físico para o campo metafísico, né? Aquilo que se eleva acima do material, do concreto, do físico. Então, ele já fala de algo superior, a água que jorra para a vida eterna, a eternidade, não tem começo nem fim. Então, esse que é o contexto que é apresentado para a mulher, esse que é o contexto também dentro da lição, que para nós, somente Jesus tem a água da vida para saciar a nossa sede, para saciar as nossas necessidades espirituais. É por isso que Santo Agostinho falou: o homem só descansa quando descansa em Deus. É como disse Blaise Pascal, né, no século XVII, né, o homem tem um vazio do tamanho de Deus. E somente Deus para saciar o mais vil pecador, seja homem, seja mulher, seja quem for, todos necessitam de Jesus e dessa água para se saciar para a vida eterna, tá? É um texto que você conhece, né? Um texto que realmente nos leva ao significado principal que a gente vai extrair aqui, é a adoração, é o reconhecimento do Divino Mestre, é o reconhecimento que Jesus, já no seu nome, né, Javé é salvação. E eu costumo dizer sempre essas palavras, né? Salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. E essa experiência transformadora aconteceu com a mulher samaritana, do encontro com Jesus. Que a salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Jesus. É a experiência transformadora do encontro da mulher samaritana com Jesus. E somente Jesus pode transformar. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. É isso que ele faz nas nossas vidas. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e, por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para participar ou para partilhar essa água da vida, né? Essa água viva que é Cristo, né? O lugar de adoração a Deus. Vamos lá.
o lugar de adoração a Deus. Essa questão hoje, vamos adorar no templo, vamos adorar no templo, ou vamos adorar no monte, que o monte é mais sagrado, é onde que está mais perto do céu, porque o monte é bem alto, que se eleva acima do solo e etc, tal, né? Mas nada disso. Diante desse texto aqui, pode ser no templo, pode ser no monte, pode ser onde que for. Deus, realmente, quando você se dobra para adorar e abrir o seu coração, seu espírito, alma e corpo para Cristo, para Deus, realmente acontece a transformação, acontece daquilo que ele vem preencher o nosso vazio existencial. Não importa o local, tá? Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim, e etc., né? No Monte Gerizim. Por que no Monte Gerizim? A gente retorna um pouquinho lá à história dos samaritanos, né? Você pode ver que os judeus, a parte do Reino do Sul, caiu no ano 606, né? Teve três levas, né? Teve três levas, então teve a primeira leva lá, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, no ano 606, leva muitos, Daniel e outros nomes lá da área lá, para levar para a Babilônia, né, para Cicebos, etc. Aí depois tem a segunda leva em 597, que parece Ezequiel vai nessa leva aí, e outros a mais também. E tem a última leva, a última invasão de Nabucodonosor no Reino do Sul, no templo lá em Jerusalém, que foi no ano 586, tá? Que passou mais ou menos um ano e 3 meses, etc., por aí, que ele cercou Jerusalém até que Jerusalém caiu e levou todos aqueles judeus do Reino do Sul para Babilônia, onde que vai passar 70 anos, tá? Então, nessa parte aqui do Reino do Norte fica Samaria, fica os samaritanos, né? Fica todo aquele povo místico, miscigenado e etc., né? Que, vamos pensar assim, qual a Bíblia do povo de Israel hoje, né? Se chama a Tanakh, né? A Tanakh é o acróstico lá de Torá, que é o nosso Pentateuco, o 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E também tem outros, a questão dos Neviim, né? Dos Neviim, que são os profetas maiores, profetas menores, que são em torno da nossa Bíblia, no Antigo Testamento, em torno de 17 livros, tá? E também, claro que no arranjo, na organização da Bíblia hebraica, da Tanakh, né? Tem toda uma organização de 22 livros, 24 livros, né? O nosso são 39, mas os nossos 39 são os mesmos 22 a 24 livros, da qual a Tanakh, que é o Antigo Testamento dos judeus. Porque o judeu não tem essa palavra Antigo Testamento, só tem a Bíblia hebraica chamada Tanakh, ok? Então, é o nome que dá, devido à questão desse acróstico aí, dessa três divisão. Então, os Neviim, aí vem os Ketuvim, né, os Ketuvim. Os Ketuvim são os chamados escritos, que é encabeçado por Salmos, e se formam os 39 a 22 livros, conforme o arranjo. E o local de adoração era Jerusalém, era o templo sagrado. Era onde que Jeremias fez até aquela crítica ao povo de Israel, templo, templo do Senhor, né? Onde que o povo de Israel tinha todo o templo, né, como amuleto, como local tão sagrado que Deus jamais destruiria Jerusalém. Mas devido ao pecado, já Isaías já falava que o vosso pecado faz separação entre vós, entre nós, e Deus, né, até tampa os seus ouvidos para que ele não venha nos ouvir a nossa adoração, a nossa oração e etc. Então, o pecado é essa transgressão da lei moral de Deus, que é um crime, pecado é um crime, né, com relação contra Deus. Então, nesse caso, é realmente ali bloqueada a questão da oração, e etc. Então, mesmo com o templo, no local de adoração, mas lá no meio do templo tinha adoração a Baal, a Milcom, a Azerá e outros deuses em si. Então, dentro do templo também tinha aquela questão também que é o próprio Elias, né? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou é a Javé, ou é a Baal e a Zerá? Até quando cochearei? Estareis dividido entre dois pensamentos. Deus não divide a sua glória com homem nenhum. E foi isso que Deus provou para Jerusalém, e é isso que Deus prova para toda a humanidade, através daqueles grandes reinos, impérios, potentados que caíram, porque eles não se dobraram perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ok? Então, nessa parte aqui, o local de adoração era essa. Deus deu para Israel, através de Moisés, quando Moisés desceu do Monte Sinai, todo
o sistema litúrgico, né, de culto, de adoração, de leitura bíblica, etc. Deu toda a estrutura do Antigo Testamento e fez uma berite, uma aliança com eles no Monte Sinai. Todavia, eles quebraram o pacto, né? Quebraram o pacto com relação ao sábado, adorações, etc., e foram levados por 70 anos para que a terra se descansasse, né? E a mesma coisa aconteceu também na queda também do Reino do Norte, 722, que foi primeiro, e depois veio o Reino do Sul em 606, até chegar na última leva de 586. Então, terrível, né? Então, de lá para cá, veio lá dos 70 anos, veio Zorobabel construiu o templo novamente, reestruturando, aí veio Esdras, veio Neemias, né? Vem toda aquela reconstrução das muralhas, do templo, da adoração, e etc. Né? E lá no Monte Gerizim, que foi precisamente no ano 128, 158, não, no ano 150, século II a.C., né? Os samaritanos construíram um templo para adoração no Monte Gerizim. Então, tinha adoração, eles reconheciam somente, vamos dizer, dos 39 livros do Antigo Testamento, ele só conhecia 5 livros, que é o chamado Pentateuco Samaritano. Ainda ele existe, ele é muito precioso. Se você for fazer uma pergunta seguinte, fazer uma pesquisa, existe o samaritano hoje? Existe. São em torno, mais ou menos, de 820, né? Que está naquela parte lá do Reino do Norte, lá de Israel, naquela parte do Reino do Norte, colocando esse sentido geográfico para a gente pensar e entender o Israel moderno, tá? Mas eles ficam naquela parte lá, quase na proximidade lá do Monte Gerizim, né? Então, eles se reúnem em algumas datas do ano, etc., lá, para adorar a Deus e etc. Tá certo? Mas só que esse templo, no século II a.C., ele foi destruído pelos judeus do Reino do Sul. Né? Isso foi encabeçado por um governador chamado João Hircano. O nome do cara é João Hircano, né? Hircano I. Então, ele reuniu, né, um exército e foi lá e destruiu, saqueou todo o templo, né, e colocou o templo abaixo, na sua destruição. Então, o Monte Gerizim, o templo no Monte Gerizim, daquele momento lá do século II a.C., ele não passou mais a existir. Mas, de qualquer maneira, o samaritano se reunia lá para fazer as suas adorações, seu sacrifício a Deus e etc. Então, a pergunta aqui que como ponto de interrogação na mulher samaritana é esse: qual o local verdadeiro de adoração? Aonde que a gente deve levar o nosso sacrifício? Aonde que a gente deve prestar o nosso culto? Aonde que a gente deve levar a nossa oferta? É no Templo de Jerusalém? Ou lá no Monte Gerizim, etc., que estão as ruínas, vamos colocar dessa maneira, né? Então, Jesus tem essa resposta aqui, que ele vai dar para ela, que você já conhece como leitor bíblico, né, como biblicista, amante da palavra de Deus. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto, muito importante na posição que ele coloca aqui. Essa adoração não seria exclusivamente dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Né? Porque no texto aqui ele coloca Deus é espírito. Ó, Deus é espírito. Tá? Deus é espírito. Por essa palavra espírito, né, ele é incorpóreo, né, ele não tem corpo. Mas ele tem uma forma espiritual, não tem a forma material como nós temos. Agora, Jesus tem a forma material que nós temos hoje, né? Quando ele desceu do céu para a terra, ele não deixou de ser Deus. E quando ele voltou da terra para o céu, ele não deixou de ser homem. É por isso que a questão lá de Theos, Antropos, né? Deus, homem, homem, Deus, né? Então, Jesus agora tem, né? Esse corpo, essa estrutura que nós temos aqui, mas no sentido incorruptível, espiritual. Tá certo? Então, o Pai, Deus, né? Ele é espírito. Aí ele coloca aqui, né, que o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, né? É algo tão importante aqui que a gente vê que a verdadeira adoração não é exterior, é interior. Ela parte daqui, ela parte do meu espírito, né? É por isso que Romanos 8,16 fala: o nosso espírito, o Espírito de Deus testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A verdadeira adoração parte dessa parte religiosa nossa, do nosso espírito, que vem
realmente mobilizar nossa alma, né, que está o nosso intelecto, sentimento, vontade, o nosso corpo para realmente levantarmos a nossa mão para o alto, né, sem ira e sem contenda, como diz Paulo na carta a Timóteo, né? Então é nesse sentido. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração, o tópico 2. Adoração. Vamos pegar o significado aqui, né? Ao afirmar que oferecia água viva, né, ao que tem sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo, como eu coloquei. A água que eu lhe dar se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, eternidade. É o que espera o ser humano. E uma coisa eu falo o seguinte: o homem é religioso por natureza. A palavra religião significa religar. É a palavra latina, religar de volta a mente a Deus. Então, o ser humano é um ser religioso por natureza. Ou ele adora o Deus verdadeiro, ou vai adorar deuses falsos. Tá? Como o Salmo 115 faz advertência, né? Eles adoram, né? Um Deus que tem olho, mas não vê, tem orelhas, mas não ouve, tem boca, mas não fala, e etc. Né? Assim, à luz das suas palavras, nesse capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. Né? Pode ser em qualquer lugar. Para as pessoas não fazer dogma, não fazer regras, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Não, eu vou para o monte porque o monte Deus vai me ouvir melhor. Pode até ouvir se você estiver puro de coração, mas a mesma coisa lá no seu quarto, no seu particular, no seu culto individual, Deus também pode te ouvir, no teu trabalho, no teu pensamento, no teu espírito, na tua mente, na tua razão, aonde que você estiver adorando a Deus em espírito e em verdade, de fato, Ele vai estar com você. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores, né? Então, é o Salmo 101, Deus procura os verdadeiros, né? Não, Deus procura os fiéis da terra para que o adore, para que o sirvam, né? E etc. Vamos colocar aqui o contexto daqui, eu estou citando bastante coisa, mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito. É necessário que os que adorem em espírito e em verdade. Então, para a questão do culto, adoração a Deus, não precisa dessa questão tão formalista, tão ritualística, né? A questão de tantas outras coisas, manta sagrada, velas, a questão de um chofar, a questão realmente dessa água santa, água benta de Israel, né? Ou fogueira santa, ou sal sagrado, não precisa nada disso, não. A verdadeira adoração, como diz o contexto e como diz o próprio texto bíblico, né? No culto tem salmo, no culto tem doutrina, né? Tem revelação, tem interpretação, tem línguas, tem profecia, mas tudo isso é para a edificação do corpo. Mas quem está no altar, sentado como o Rei dos Reis, que eu vou chegar até os seus pés para prostrar, beijar os seus pés e transmitir a verdadeira adoração, que de fato não é o culto para mim, o culto é para Deus, tá? O culto é para Deus. E uma coisa também que muitas igrejas, né, que quando, vamos dizer, tem um culto lá, vamos dizer, vamos terminar o culto mais cedo para a gente fazer determinada festividade do Dia das Mães, isso é importante, Dia das Mães. Vamos terminar o culto mais cedo, coloca na escola dominical, então tira um dia específico para isso também, mas não tira o horário do culto. O culto é sagrado, o culto é para Deus, o culto é um serviço sagrado de adoração que nós prestamos para Deus. Como é que a gente tem um momento de adoração, um momento de culto, a gente vai se limitar aquele culto para, vamos dizer, determinado o aniversário do pastor, aniversário da mãe do pastor, aniversário de fulano, de cicrano, de beltrano, o culto é para Deus. Esses momentos são importantes, mas temos que ter um horário específico. Não vamos terminar a ceia do Senhor porque a gente vai ter uma programação na igreja e etc. É tão importante. Não, a ceia do Senhor é tão importante como os demais cultos. Todavia, nós devemos ter o respeito sagrado que nós estamos levando, o nosso sacrifício, a nossa adoração, a nossa oferta, e de melhor para Deus. E não tirar aquilo que é de Deus e colocar em coisas que são importantes, mas, de fato, nesse momento, o que é mais importante é Deus. Jesus é a verdadeira adoração. Vamos lá. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe
permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre, né? Nosso pai adora esse monte, mas vou dizer isso que em Jerusalém é o lugar. Isso era claro os judeus que colocavam, né? Que é em Jerusalém, etc. Claro, e muitas questões do contexto, sim. Mas o que Jesus quer explicar para a mulher, né? Que a verdadeira adoração parte de um coração devoto, contrito, como o Salmo 51, realmente arrependido, né? Diante de Deus. Tá? Então, já falei sobre essa questão, a questão do Calvário, muito importante. Embora os locais físicos do Calvário, do sepulcro vazio, possa não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção. Então, nós temos os locais sagrados lá, a questão lá que Jesus foi sepultado, nós temos lá o Calvário, e etc., os Santos Sepulcros, né? E grandes locais lá em Jerusalém que são chamados lugares santos, e etc. Todavia, algo tão inédito. A morte de Jesus é doutrina, né? A morte de Jesus é doutrina. A ressurreição é doutrina. A glorificação é doutrina. Mas o melhor momento de adoração é quando você não é estar lá em Israel, vou para a igreja de Israel, porque lá no monte, lá no local sagrado, Deus vai falar comigo. Não. Nesse contexto, e nos demais textos do Novo Testamento, todo lugar é local de adoração a Deus. O impacto dessa obra abrange todos, não importa o lugar de onde se encontra, né? O texto é muito bom. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização, né? Então, a questão da ceia tem aqui muito bom, né? A questão, só colocou a questão das velhas que não tinha na época de Jesus, vai ser mais depois, lá para a Idade Média, voltando para cá, né? Então, nessa questão aqui, a gente vê que a ceia é um local muito importante, como eu falei, quando é a ceia do Senhor, é um momento, um culto especial. É o memorial, né, que nós lembramos acerca do sacrifício, né? A nossa igreja, nós comemoramos a ceia mensalmente, né? Que esse momento que se reúne a igreja primitiva, né? Precisamente em Atos, capítulo 20, fala que era todo o primeiro dia da semana que ele se reunia para adoração e etc., principalmente para participar do corpo do Senhor, né? Que é a questão da ceia, né? Da Eucaristia. Um local e um momento muito importante na adoração, e principalmente de todos os cultos, todos são importantes. Esse culto é importante devido a gente ter essa temática tão importante, sagrada, desse momento, né, que é uma festa que nós temos como memória, né, como algo que nos traz a memória de algo tão importante, da morte, da ressurreição, e até que ele venha buscar a sua amada igreja. Tá aí. Porque primeiro, porque primeiramente eu entreguei que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura, né? E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo a Escritura. Paulo sempre é colocando segundo a Escritura, porque tem base para isso. Adoração bíblica, o tópico 3, né? O conceito bíblico de adoração, muito bom. Na língua hebraica existe uma expressão chamada, né, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração, e respeito característico da adoração. Você lembra daquele contexto quando Elias está lá no Monte Sinai, no Monte Horebe e tal, na caverna, que Deus tem a manifestação lá do vento, do fogo, e vê aquela voz suave, né, para falar até Elias, e Elias fala que ficou só. Aí Deus fala que mais de 6.000, 7.000 não se dobraram e beijaram os pés de Baal. Isso fala que mais de 6.000, né, mais de tantos mil israelitas não se dobraram e beijaram os pés de Baal. Isso fala de adoração, né? Então, aquela questão de se prostrar, de beijar os pés do ídolo, né? Tanto um ídolo, vamos dizer, de uma estrutura física, de um Deus voltado para a adoração. Então, ídolo humano, como Faraó, como a questão do César do passado, que era tido como Deus vivo, né? Que era tido como um ser divino e salvador da humanidade, e queria culto para ele. É por isso que é o chamado culto ao imperador, né? Então, o imperador chamava César, César significa senhor, mas somente a palavra Quírios era somente empregada a Cristo, que significa senhor absoluto, dono absoluto, né? Que é o título voltado para Cristo, Quírios, senhor, no sentido maior da palavra, tá certo? Então, nesse caso aqui, vamos lá. Na língua grega, duas palavras são utilizadas para redefinir a adoração: latreia, né, e proskuneo, new. Vamos lá. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outro, né, por sua vez, né, é, proskuneo significa adorar ou
ato de adoração, né? Então, é aquela questão. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo, né? Esse termo último, em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Vamos lá. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-lhe e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Muito bom. É o reconhecimento. O que a expressão hebraica significa? Vamos lá. Ficou até aqui, né? Cantar louvores em alta voz, manifestar temor reverente, admiração e respeito, realizar sacrifício no templo. Isso é muito importante. Qual a palavra grega usada para definir adoração? Vamos lá. A palavra, né? O agape, né? O amor. Outra aqui, proskuneo, né? Eclesia, de igreja. Vamos lá. O ato de cantar louvores, submissão a quem serve, a outra, sacrifício realizado no templo, etc. Né? Adoração como ato de rendição a Deus. Vamos lá. O conceito fundamental da palavra adorar, né, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associar o ato de se dobrar os joelhos e prostrar-se com a testa no solo, sobre os pés da pessoa. Peguei o texto lá de Elias, né, e também daqueles que não beijaram, se joelharam, se dobraram para beijar os pés de Baal. Né? Então, fala de adoração. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos, né? Então, vamos lá. Adorar como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, né? Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor, de tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um, né? A questão de mamon, as riquezas, né? Ou a Deus. Então, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar a outro, e se dedicará a um e desprezará a outro. Não poder servir a dois, não poder servir a Deus e a Mamon. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência, uma experiência exterior de adoração. É isso que é adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O Salmo 42, muito bom. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências das pessoas. A verdadeira adoração envolve uma postura inferior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor, Salvador das nossas vidas. E, como conclusão, nesse estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração. E, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus. Ok? Então, nesse contexto de adoração, a gente pegou. Na lição de número 2, a gente falou sobre a questão do novo nascimento. Né? Porque não adianta nós pregarmos, nós ensinarmos, se de fato nós não nascermos de novo. Né? Muitas vezes a pessoa pode cantar bonito, pregar bonito, ensinar bonito, ser um grande conhecedor e etc., mas nunca nasceu de novo. Então, é por isso que a segunda lição falou do novo nascimento, né? Dos três aspectos da salvação, né? Da justificação, da santificação e da regeneração, que é o novo nascimento. E, todavia, muitos até pregam, até falam bonito, mas, conforme Mateus capítulo 7, né, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Né? E esse nem todo é aqueles que, de fato, não renasceram de novo. E para uma verdadeira adoração ser aceita por Deus, devemos renascer de novo em Cristo, como foi a proposta para a mulher samaritana, ao qual ela se converteu e levou essas boas novas
a mensagem do evangelho transformador para todo o seu povo, para todo o samaritano, e assim correu a história da qual ela conheceu Ramachia, o Messias esperado, a experiência messiânica de Israel, que até hoje Israel espera. Mas a mulher samaritana reconheceu ele naquele dia, naquele momento ao qual Jesus esperou ela, lá na fonte de Jacó, para pregar para aquela única alma. Fala de evangelismo pessoal. Muitas vezes a gente não pode não ter a oportunidade de pregar para multidões, mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E ela é muito importante. Na próxima lição, vamos trabalhar a lição número 4, Jesus, o pão da vida. Então, nesse sentido, nós ensinamos Jesus, a água da vida, né? Que jorra para a vida eterna. Agora, nós vamos trabalhar Jesus como o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida, descido do céu, aquele que tem fome, né? Vem até ele comer do verdadeiro pão, e aquele que tem sede, que possa beber da verdadeira água da vida, que somente Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E a nossa salvação está em Jesus, que é a única porta que leva o mais vil pecador para o céu. E todos devem reconhecer Ele como Senhor e Deus, assim que foi o credo, o discurso de Tomé, naquele reconhecimento quando ele viu Jesus ressuscitado. Obrigado, que Deus em Cristo te abençoe. Entre no nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva, aproveite toda a questão lá da playlist, né, que tem vários vídeos sobre vários assuntos que você possa curtir para a glória de Deus e adorar o nome do Senhor. Obrigado, até a próxima.